Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus junto com você. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 13, e nós vamos ler a partir do versículo 54, que diz assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Nós sabemos que o ministério de Jesus na terra foi marcado por milagres. Aonde Jesus passava, existia cura, existia libertação, existia multiplicação, né? Jesus transformou água em vinho. Quantas maravilhas, quantos milagres Jesus fez. E aonde Jesus estava, tinha uma multidão seguindo Jesus, uma multidão sedenta, né? Precisando da sua bênção, precisando do seu milagre. E essas pessoas chegavam até Jesus, recebiam uma palavra, recebiam um toque, ou tocavam nele, né? Como a mulher do fluxo de sangue, só de tocar nele recebiam o seu milagre. Então nós sabemos que era algo fantástico, né? Era algo incrível. Onde Jesus passava existia essa manifestação poderosa de milagre, de poder, de ação sobrenatural de Jesus, que fluía através de Jesus. Mas quando ele esteve em Nazaré, né, na sua própria terra, a Bíblia nos conta que foi diferente. Eles até se maravilhavam, quando Jesus foi ensinar, eles até se maravilharam, né? Nossa, quanta sabedoria, de onde vem tanta sabedoria? Mas aí eles começaram a falar: mas não é esse o filho de Maria, o filho de José? Não é esse que foi criado aqui entre a gente? Então nesse momento o coração deles já se encheu de dúvidas, de questionamento. E o último versículo que nós lemos aqui, o 58, termina dizendo: E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então nós sabemos, nós vivemos através dessa passagem que Jesus tem todo o poder, que Jesus está sempre pronto para fazer milagres, né? Que Jesus, o poder dele não muda. Ele não tinha menos poder porque estava aqui. Ele não deixou de operar milagres aqui porque ele não tinha poder. Muito pelo contrário, ele sempre teve, sempre terá todo o poder. Mas por causa da incredulidade desse povo, o poder de Jesus, os milagres de Jesus não aconteceram nesse lugar. Então a única coisa que pode limitar, impedir os milagres de Jesus de chegar na vida de alguém, de alcançar a vida, a casa de alguém, é a incredulidade da própria pessoa. E a gente vê aqui também que não era falta de necessidade. Provavelmente em Nazaré também existiam enfermos, também existiam pessoas precisando de libertação, de cura, de transformação. Também com certeza haviam muitos milagres que precisavam ser feitos aqui. Então não é a nossa necessidade que move a mão de Deus, porque nós vemos pessoas que sofrem dos mais diversos tipos de necessidade e às vezes não recebem o seu milagre. Então não é a necessidade. Então não é o fato de Jesus estar ou não presente, porque Jesus tem todo o poder e ele está sempre pronto para fazer, e ele está sempre pronto para operar. É claro que é imprescindível a presença de Jesus, né, para que haja um milagre, mas mesmo ele estando presente, se não houver fé, se não houver confiança, se não houver certeza da operação que o Senhor pode operar, que o Senhor pode fazer, o milagre não acontece. A incredulidade, a dúvida, os questionamentos impedem, limitam a ação de Deus, né? O poder sobrenatural de Deus de alcançar a nossa vida, de alcançar a vida das pessoas. E foi exatamente o que aconteceu quando ele esteve em Nazaré. Então é necessário que a gente creia, é necessário que a gente confesse, é necessário que se a gente tiver dúvida, questionamento, é necessário a gente colocar isso diante do Senhor. Deus, eu creio, Pai, mas trabalha na minha dúvida. Não foi assim que o pai daquele menino disse?
né? Ele falou: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então a gente precisa colocar isso diante do Senhor. Deus, eu creio, eu sei que o Senhor tem todo o poder, aumenta a minha fé, me ajude a confiar ainda mais no Senhor, porque essa é a ferramenta, é isso que a gente precisa, esse é o segredo para a gente conquistar os milagres que Jesus tem já prontos, liberados para nós. Então às vezes a gente perde a oportunidade de viver muitos milagres porque a gente fica com questionamentos, porque a gente fica pensando: mas Deus vai usar essa pessoa? Mas Deus vai fazer dessa forma? E aí começa a gerar dúvida no nosso coração. Ah, mas será que vai ser assim mesmo? Como esse profeta está dizendo? Será que vai ser assim mesmo como o Senhor disse no meu coração? Ou como a palavra de Deus disse para mim? Né? E a gente começa a colocar dúvidas e questionamentos. E isso que atrapalha a fé, isso que atrapalha o milagre de Deus de chegar na nossa vida. Às vezes a gente cria, né, na nossa mente um roteiro. A gente pensa: não, a bênção de Deus vai chegar, o milagre de Deus vai chegar, mas vai chegar desse jeito. Vai chegar através da oração daquela pessoa. Ou vai chegar quando eu conseguir ir na consulta de tal médico. Ou quando eu conseguir uma promoção assim assada no emprego. E às vezes o Senhor vai fazer de outra forma. Vai usar outros meios. Vai usar outras pessoas. Vai usar pessoas que às vezes você nunca imaginou. Mas Deus vai usar, Deus vai levantar para te abençoar, para trazer um milagre sobre a sua vida. E às vezes a gente fica tentando imaginar, tentando se fugir daquele jeito que nós estamos pensando que tem que ser. Então a gente pensa que não é de Deus, que não vai ser. E aí a gente fica criando na nossa própria mente o roteiro que Jesus precisa usar, o roteiro que as coisas precisam acontecer. Mas Deus faz da forma que Ele quer, usando quem Ele quer, no momento que Ele quer. Então a gente precisa crer, a gente precisa confiar, a gente precisa não questionar, não duvidar, porque a nossa dúvida, a nossa incredulidade, os nossos questionamentos é a única coisa que pode limitar a ação, o poder, o milagre de Jesus de chegar na nossa vida e de nos alcançar. Jesus está sempre pronto, está sempre disponível, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Então cabe a nós crer, confiar, agir não pelo que nós estamos vendo, não pelas nossas necessidades, não pela tristeza às vezes que nós sentimos, né? Agir não segundo os nossos sentimentos, mas agir e crer e confiar segundo o poder que nós sabemos que Ele tem. Né? Segundo o entendimento que nós temos que Ele tem todo o poder e que Ele pode mudar toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Então não impeça a bênção de Deus de chegar na sua vida. Não permita que dúvidas, que questionamentos entrem no seu coração, porque foi isso que esse povo fez. Por causa da incredulidade deles, por causa da dúvida deles, o Senhor se retirou dali sem operar muitos milagres, sem fazer muitas maravilhas, por causa da dúvida desse povo. Então que a gente esteja cada dia mais cheios de fé, mais cheios de confiança, mais cheios de certeza e para que nós possamos também experimentar o milagre, a ação de Deus, o poder sobrenatural do Senhor agindo em nosso favor. Em nome de Jesus.